Você já se perguntou por que certos momentos da sua vida parecem escritos por mãos invisíveis? Por que, em alguns períodos, tudo desmorona, enquanto em outros, a realidade parece se curvar ao seu favor? Isso não é coincidência. Existe um sistema oculto, mais antigo que qualquer religião, mais preciso que qualquer ciência moderna. Um mecanismo invisível de ciclos cósmicos, energias kármicas e alinhamentos espirituais que determina quando, como e quem terá acesso a portais de transformação. E agora, em agosto, 3 signos do zodíaco foram marcados. Não escolhidos ao acaso, mas ativados por uma sequência que envolve profecias ocultistas, sinais esquecidos, e a enigmática sabedoria de Helena Blavatsky, uma das figuras mais controversas e perigosas do ocultismo moderno. Ela deixou pistas. Fragmentos codificados em seus escritos sobre ciclos sazonais espirituais. Poucos entenderam. Menos ainda ousaram revelar. Mas neste exato momento, algo está se movendo nos bastidores do plano físico. Um acerto de contas energético está em curso. Um realinhamento kármico que vai impactar diretamente esses 3 signos. E quem estiver desperto o suficiente para entender, vai acessar uma chance única, quebrar o próprio karma. Romper com repetições de vidas passadas. E ativar o que muitos chamam de sorte divina, mas que, na verdade, é o reflexo de uma libertação muito mais profunda. Este vídeo é mais do que uma lista astrológica. É uma revelação. Talvez a mais importante que você já escutou neste canal. Mas entenda uma coisa, você está aqui por um motivo. Isso não é por acaso. E até o final, vai descobrir se o seu signo está entre os 3 marcados para escapar da roda kármica. Se estiver pronto para enxergar o que foi escondido, continue. Helena Blavatsky dizia que a humanidade vive presa a ciclos invisíveis, comandados por forças que operam muito além da nossa compreensão comum. Para a maioria, esses ciclos passam despercebidos, mas para os poucos que conseguem perceber as frequências ocultas, tudo muda. E agosto não é um mês qualquer. Dentro das escolas esotéricas mais antigas, muito antes da astrologia popular que você vê por aí, agosto sempre foi conhecido como o mês da revelação kármica. Um período onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino. É quando os sinais se intensificam. Quando aquilo que foi retido por vidas e vidas começa a emergir, seja como oportunidade ou como teste final. O que a maioria nunca soube, ou nunca teve permissão para saber, é que esses ciclos não são aleatórios. Eles seguem uma matemática espiritual, uma engenharia cósmica precisa. E dentro dessa engenharia, os signos do zodíaco não são apenas arquétipos psicológicos ou perfis de personalidade. Eles são chaves vibracionais. Cada signo representa uma frequência específica dentro da malha energética que nos conecta a planos superiores. E quando o relógio cósmico ativa determinadas frequências, como acontece agora, em agosto, certos signos começam a vibrar em ressonância direta com portais de desbloqueio kármico. Isso significa que, para esses signos, portas vão se abrir. Situações vão mudar sem lógica aparente. Pessoas vão surgir do nada. Oportunidades que pareciam impossíveis vão se materializar. Mas atenção, só quem estiver consciente dessa ativação poderá acessar o verdadeiro salto. E essa consciência começa agora. Nos próximos minutos, vou revelar os 3 signos que foram marcados por essa frequência rara. E se o seu estiver entre eles, não ignore os sinais. Você está prestes a descobrir que a sorte que o mundo chama de coincidência, é apenas a consequência de algo muito maior se movendo nos bastidores do seu destino. Você já viu pessoas que parecem viver sob uma maré invisível de sorte? Tudo flui. Oportunidades surgem. Portas se abrem onde para outros só existem paredes. Mas e se eu te dissesse que isso não é sorte comum? Existe algo mais profundo. Algo chamado sorte kármica. Diferente da sorte mundana, aleatória e instável, a sorte kármica é programada. Ela não nasce do acaso, mas da libertação. Da quebra de correntes energéticas que você mesmo arrastou por encarnações. Imagine a sua vida como um jogo oculto, onde você está repetindo padrões, cometendo os mesmos erros, atraindo os mesmos tipos de pessoas, sabotando as mesmas oportunidades. Isso não é azar. É karma.
E a única forma de mudar isso não é rezando por sorte. É acessando o momento exato em que o código do seu karma entra em colapso. Um ponto de quebra. Um nó sendo desfeito. É disso que estamos falando aqui. Quando um signo entra em ressonância com um portal de sorte kármica, o que está realmente acontecendo é um ajuste vibracional profundo. É como se as engrenagens do universo finalmente alinhassem sua frequência pessoal com uma oportunidade há muito negada. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. Isso só acontece para quem já carregou o suficiente. A sorte kármica nunca vem de graça. Ela é o eco de feridas antigas cicatrizadas. É a recompensa pela dor silenciosa, pela paciência em meio ao caos, pela firmeza quando tudo dizia para desistir. E é por isso que tão poucos a recebem. Neste mês, agosto de 2025, 3 signos foram espiritualmente autorizados a acessar essa frequência. Não porque são melhores, mas porque cumpriram, mesmo sem saber, os ciclos necessários para que a liberação ocorresse. Eles não estão sendo premiados. Estão sendo liberados. A partir de agora, você vai entender se o seu signo está entre esses 3. E, mais importante ainda, porque o seu caminho pode estar prestes a mudar de forma irreversível. Agosto. O 8º mês do ano. O número 8, o símbolo do infinito, da repetição, da serpente mordendo o próprio rabo. Mas também, da libertação. Na superfície, agosto parece apenas mais um mês. Mas nos bastidores espirituais, ele carrega uma vibração extremamente rara. Uma janela oculta dentro do calendário sagrado, onde os ciclos cósmicos colidem com os ciclos terrenos. Isso não é astrologia de revista. É engenharia espiritual antiga, codificada por místicos que viveram séculos antes de qualquer calendário gregoriano ser imposto. É nesse mês que portais de colheita se abrem. Colheita kármica. Tudo aquilo que você plantou, consciente ou não, começa a germinar com velocidade. O que foi cultivado com dor, agora pode ser transformado em libertação. E o que foi cultivado em ilusão, pode explodir diante dos seus olhos. Por isso tantos acordos espirituais silenciosos se concretizam em agosto. Terminações de ciclo. Mudanças abruptas. Encontros aparentemente aleatórios. Sensações intensas de déjà vu. Sonhos com mensagens cifradas. Despertar de memórias estranhas. Nada disso é aleatório. Dentro das tradições esotéricas, especialmente nas que Blavatsky ajudou a resgatar, agosto é descrito como o mês da passagem interna, onde o espírito tem maior facilidade de romper os véus da ilusão. É quando o eu oculto pode se libertar da programação do ego, do karma e da repetição ancestral. Só que, como todo portal, ele não se abre para todos. É preciso que a sua frequência esteja em sintonia. É como um código secreto que só desbloqueia se você estiver pronto, mesmo que não saiba disso conscientemente. E em agosto de 2025, apenas 3 signos atingiram esse ponto. Eles atravessaram, ou estão prestes a atravessar, uma fenda energética que mudará o rumo de suas experiências nesta encarnação. E não estamos falando apenas de sorte material. Estamos falando de intervenções espirituais, colapsos de karma, e sincronicidades que reescrevem destinos. Você está começando a entender porque isso não é um vídeo comum. Helena Petrovna Blavatsky não era uma escritora comum. Nem uma espiritualista de salão, como muitos que vieram depois. Ela foi uma iniciada. Uma mensageira de ordens ocultas que atuam por trás da história oficial. Ela falava em códigos, escrevia entrelinhas e codificava verdades que só poderiam ser compreendidas por aqueles prontos para enxergar o que está além do véu. Em seus escritos mais enigmáticos, especialmente em A Doutrina Secreta, Blavatsky fala sobre os ciclos sazonais da alma. Ela descreve momentos em que o plano físico se alinha com forças cósmicas para permitir a quebra da roda do sofrimento repetitivo. Nesses momentos, portais espirituais se abrem, mas apenas para alguns. Apenas para os que conseguiram pagar silenciosamente os débitos kármicos acumulados. Ela chamava isso de colheita vibracional. E, segundo ela, esses momentos coincidem com certos pontos-chave do calendário espiritual oculto, sendo agosto um dos mais poderosos. Não o agosto da contagem moderna,
mas o agosto espiritual, ativado por configurações cósmicas específicas, que agora, em 2025, estão repetindo o mesmo padrão raro que apareceu em ciclos anteriores de intensa transformação coletiva. Mas há um detalhe mais inquietante. Blavatsky escreveu que certos signos funcionam como antenas espirituais, atraindo e irradiando frequências de liberação em momentos específicos. E quando esses signos entram em ressonância com os ciclos sazonais da alma, seus nativos podem acessar o colapso do próprio karma, às vezes até sem entender o que está acontecendo. Isso não é esoterismo leve. Isso é engenharia do espírito. É o mapa oculto do destino sendo reescrito por forças que a maioria nem sabe que existe. E aqui está o que poucos sabem. A profecia de Blavatsky previa que 3 desses signos entrariam em sintonia com essa frequência em um período de ruptura, um tempo de mudanças intensas, descontrole político, manipulação mental em massa e busca espiritual profunda. Esse tempo é agora. E os 3 signos que ela deixou codificados nos seus escritos são os mesmos que estão prestes a ser revelados neste vídeo. Mas antes de te dizer quais são, você precisa entender como esses signos foram escolhidos. Porque não se trata apenas do seu dia de nascimento, mas do quanto a sua alma suportou em silêncio. Você pode achar que tudo se resume ao seu signo solar, a data do seu nascimento, ou as características clichês que tanto repetem por aí. Mas a verdade é muito mais profunda, e muito mais oculta. Os 3 signos que serão revelados em breve não foram escolhidos por acaso. Eles não são melhores, nem mais evoluídos. Eles foram marcados porque suas frequências individuais alcançaram um ponto de ruptura dentro do campo energético coletivo. Entenda, cada signo carrega, dentro da sua arquitetura espiritual, um padrão vibracional. E esse padrão não é estático. Ele evolui, se expande, sofre mutações conforme o tempo, as experiências, os traumas e os ciclos kármicos são vividos. O que aconteceu agora, em agosto de 2025, foi o alinhamento perfeito entre 3 forças cósmicas. O ciclo oculto previsto nos textos de Blavatsky. O portal vibracional ativado pela 8ª lunação do ano, que age como um divisor energético. E o estado vibracional coletivo desses 3 signos, após um longo período de provações silenciosas. Sim, esses signos sofreram. Foram arrastados por correntes invisíveis, testes emocionais, perdas inexplicáveis, frustrações repetidas. Mas tudo isso tinha um propósito oculto, prepará-los para esta exata ativação. E aqui está o ponto-chave: a maioria dessas almas não fazia ideia de que estava sendo lapidada. Muitas até acharam que estavam sendo punidas, esquecidas ou amaldiçoadas. Mas a dor, nesse caso, foi apenas o reflexo de uma limpeza kármica brutal, necessária para o surgimento da sorte que agora se aproxima. Você entende o que isso significa? Esses 3 signos só estão prontos agora porque aguentaram o que outros não suportariam. Porque seguraram silêncios que ecoaram por vidas. Porque caminharam no escuro quando tudo ao redor exigia desistência. E é por isso que agora, neste exato ciclo, o universo permite que eles rompam o código de repetição. Eles não foram escolhidos. Eles se tornaram aptos. E talvez, você esteja entre eles. Mas antes de revelar o primeiro signo, entenda isso: ao descobrir o nome, você vai sentir. Vai perceber no corpo. A mente vai resistir, mas a alma vai reconhecer. Porque aquilo que está escrito no invisível, já pulsa dentro de você. O primeiro a ser revelado, o terceiro na ordem da ativação kármica, é um signo que carregou nos últimos tempos o peso do silêncio e da dúvida existencial. Um signo que foi testado não com perdas visíveis, mas com uma guerra interna constante. E é justamente essa guerra, invisível aos olhos do mundo, que o preparou para o que está por vir. O terceiro signo a receber a sorte kármica em agosto é Escorpião. Mas antes de você respirar aliviado ou decepcionado, entenda por que Escorpião foi ativado agora, e porque essa ativação é mais profunda do que qualquer previsão de horóscopo jamais revelou. Escorpião passou os últimos anos sendo puxado para dentro de si mesmo. Foi traído por pessoas próximas, subestimado em ambientes onde merecia reconhecimento, e forçado a lidar com perdas que não conseguiu nem explicar para os outros. Mas enquanto muitos viam desgraça ou estagnação,
o que estava acontecendo era uma purificação extrema. Escorpião representa a morte e o renascimento. E sua alma, mesmo inconscientemente, estava sendo preparada para renascer mais uma vez. Mas diferente das outras vezes, onde renascia no mesmo lugar, no mesmo ciclo, na mesma dor, agora, a ruptura será real. Agosto marca o momento em que Escorpião finalmente se desconecta das repetições kármicas ligadas à culpa, ao controle e ao apego emocional. E ao se libertar disso, começa a atrair o que antes parecia impossível: paz sem medo, poder sem desespero, reconhecimento sem esforço. Mas aqui vai o aviso oculto: essa sorte não virá em forma de festa. Ela virá como um movimento sutil, talvez até desconfortável no início. Uma oportunidade fora do comum. Um encontro que desafia sua lógica. Um chamado que exige confiança no invisível. Se você é Escorpião, saiba que a sorte kármica está em curso agora mesmo. Mas ela só será ativada se você estiver pronto para não repetir os padrões antigos. Se continuar tentando controlar tudo, ela se desfaz. Se insistir em se isolar, ela se retrai. Mas se confiar, mesmo sem entender, ela explode como um campo magnético ao seu redor. E nada, absolutamente nada, será como antes. Você foi preparado em silêncio para isso. Agora, está na hora de aceitar. O segundo signo marcado neste ciclo não teve apenas perdas materiais ou decepções pessoais. O que ele enfrentou foi mais sutil e mais perigoso: a sensação de estar fora do próprio caminho. Como se tudo que antes fazia sentido tivesse perdido o brilho. Como se sua identidade tivesse sido desconstruída, camada por camada, até não restar quase nada. Esse vazio não foi um castigo. Foi uma preparação. O segundo signo que receberá a sorte kármica em agosto é Gêmeos. E se você está surpreso, é porque não entendeu ainda o que está acontecendo. Gêmeos não foi marcado pelo sofrimento explícito, mas pelo colapso das narrativas. Pessoas foram embora. Projetos morreram na praia. Ciclos que pareciam estáveis se desfizeram como fumaça. Mas o pior foi interno: a dúvida corrosiva. A sensação de ser múltiplo demais, inquieto demais, desperto demais, e mesmo assim, estagnado. Esse foi o teste oculto. A alma geminiana precisou ser esvaziada para que um novo código pudesse ser inserido. E esse código será ativado agora. Blavatsky escreveu que, em certos portais, as mentes rápidas seriam premiadas com saltos quânticos, desde que tivessem suportado a travessia do nada, o silêncio, o tédio, a desconexão. E é exatamente isso que Gêmeos viveu. Agosto vai desbloquear conexões mentais e espirituais que estavam adormecidas há vidas. Sincronicidades começarão a se multiplicar. Informações chegarão em sonhos, símbolos, frases soltas, encontros inesperados. O universo vai sussurrar, e Gêmeos, finalmente, vai ouvir com clareza. Mas aqui está o segredo: a sorte de Gêmeos virá através da palavra. Oportunidades ligadas à comunicação, contratos, ideias, ensinamentos, trocas. Mas não qualquer uma, apenas aquelas que ressoarem com sua nova vibração. Se tentar voltar para o antigo, vai perder o portal. A sorte kármica de Gêmeos não será explosiva. Será sutil, refinada, quase imperceptível aos olhos dos outros. Mas dentro dele, será como um grito silencioso de libertação. E tudo ao redor começará a se alinhar com essa nova frequência. Se você é Gêmeos, este é o seu chamado. Não duvide. Não racionalize demais. Apenas sinta. Porque o que está chegando não é lógico, é kármico. Chegamos ao último, e mais intensamente marcado, dos 3 signos escolhidos. Aquele cuja trajetória não foi apenas de dor ou silêncio, mas de sacrifício repetido. O tipo de alma que parece viver sempre um passo atrás da realização, mesmo entregando tudo. Uma alma que carrega, mesmo sem perceber, códigos ancestrais de renúncia, culpa e missão não cumprida. Esse signo passou por ciclos longos de injustiça espiritual. Viu seus esforços serem ignorados. Seus talentos, desperdiçados por ambientes errados. Suas intenções, mal compreendidas. E mesmo assim, persistiu. Continuou,
mesmo sem saber o porquê. E agora, a roda girou. O primeiro signo a receber a maior carga de sorte kármica em agosto de 2025 é Peixes. Sim, Peixes. O signo que mais absorve a dor do coletivo. Que mais sente o invisível. Que mais luta, internamente, contra forças que nem sabe nomear. E por isso mesmo, foi um dos que mais sofreram nos últimos anos. Mas esse sofrimento não foi em vão. Peixes foi escolhido não porque é frágil, mas porque carrega o arquétipo do transmutador. A alma pisciana possui um poder oculto que poucas pessoas entendem, a capacidade de transformar dor em luz, não apenas para si mesmo, mas para todos ao redor. E esse poder agora será reconhecido. Agosto marca o fim de um ciclo de autopunição inconsciente. A alma pisciana está sendo liberada para receber o que, em outras vidas, sempre negou a si mesma: abundância, paz, segurança, amor verdadeiro. Mas atenção, essa sorte kármica virá com uma exigência. Peixes precisará romper com o papel de salvador. Precisará entender que não veio aqui para se sacrificar por todos. Que a compaixão verdadeira começa por si mesmo. E que permitir-se receber é o último e mais difícil aprendizado espiritual. A ativação virá através de sinais claros, convites inesperados, recomeços emocionais, sensações de déjà vu intensas, e até sonhos lúcidos com pessoas do passado. Se você é de Peixes, não ignore os sinais. Porque o universo está prestes a devolver, em forma de bênçãos silenciosas, tudo aquilo que você entregou de coração, mesmo sem nunca ter recebido nada em troca. A sua sorte kármica está em movimento. E ela vem não como explosão, mas como maré, profunda, constante e impossível de parar. Você está pronto? Agora que você conhece os 3 signos marcados, surge a pergunta que quase ninguém faz, e que é a mais importante de todas. O que fazer quando a sorte kármica chega? A maioria vai ignorar. Vai pensar que é apenas uma fase boa ou que as coisas estão finalmente se ajeitando. Mas sorte kármica não é só bênção, é um ponto de escolha espiritual. Um teste disfarçado de presente. Porque quando o universo te entrega o que você sempre desejou, ele também observa como você lida com isso. Então preste atenção. A sorte kármica não se ativa por mágica. Ela se manifesta quando você entra em alinhamento consciente com aquilo que já foi conquistado no invisível. E isso exige 3 atitudes que poucos têm coragem de sustentar. 1. Rituais de liberação. O primeiro passo é romper conscientemente com padrões antigos. Faça isso com intenção. Pode ser um ritual simbólico, escrever cartas que nunca serão enviadas, queimar promessas não cumpridas, limpar objetos ligados a vínculos do passado. Não importa o método. Importa a energia colocada no ato. 2. Silêncio estratégico. Não fale para todos sobre o que está mudando. Energia nova precisa de incubação. Pessoas ao seu redor podem vibrar inveja, descrença ou distração. Guarde o que está nascendo. Cultive no silêncio. Só compartilhe com quem vibra na mesma frequência. 3. Aceitação sem culpa. Essa é a mais difícil. Muitos que carregaram peso kármico têm dificuldade de aceitar o bom quando ele chega. Sentem que não merecem, que é cedo demais, que algo ruim virá depois. Isso bloqueia o fluxo. Você precisa permitir-se receber. Sem culpa. Sem sabotagem. Além disso, este é um ótimo momento para práticas específicas. Meditação durante a lua cheia, afirmações direcionadas ao fechamento de ciclos, consagração com sal grosso ou ervas, conselhos oraculares com tarô ou I Ching, tudo que ancore a nova energia no seu campo. Mas o mais importante, esteja presente. Porque a sorte kármica não grita. Ela sussurra. Ela aparece em portas pequenas, encontros rápidos, sensações sutis. E se você estiver distraído, perde. Esse é o seu momento. Não desperdice. O ciclo está aberto, mas ele não ficará assim para sempre. Se você chegou até aqui, precisa ouvir isso com atenção. O seu signo pode até não ter sido um dos 3 revelados hoje, mas o simples fato de estar aqui, de ter assistido até este ponto, de estar com os olhos e ouvidos abertos para uma verdade oculta, isso também não é coincidência.
Coincidência é uma palavra inventada para justificar aquilo que a lógica não alcança. Mas dentro dos círculos esotéricos mais antigos, a palavra correta é outra: sincronicidade. E toda sincronicidade é um recado. Um empurrão do invisível. Uma linha puxada pela sua alma para te lembrar do que você esqueceu. Você pode ter sentido que este vídeo falou diretamente com você, mesmo que seu signo não tenha sido mencionado. Isso acontece quando a mensagem não é só para a mente, mas para o espírito. E talvez, só talvez, o seu momento esteja próximo. Talvez o seu portal esteja a dias, ou horas de se abrir. Talvez o seu papel aqui não seja apenas receber sorte, mas testemunhar, reconhecer e preparar-se. Helena Blavatsky dizia que a verdade se esconde à vista de todos, mas só os olhos iniciados são capazes de percebê-la. O que foi revelado aqui hoje não é sobre astrologia convencional. É sobre arquitetura energética, sobre gatilhos ocultos que disparam mudanças profundas, e sobre almas que suportaram o insuportável para, enfim, receber o que lhes foi negado por encarnações inteiras. Você percebe a gravidade disso? A roda está girando. A matrix do karma está se desintegrando para alguns. Portais estão abrindo onde antes havia muros. Mas só quem reconhece os sinais conseguirá atravessar. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha sido um desses sinais. Você não está aqui por acidente. Nem por curiosidade. Você foi guiado. E agora, o que você vai fazer com isso, é escolha sua. Chegamos ao fim deste mergulho. Mas, para alguns, isso aqui não é o fim, é o início. O início de uma nova frequência. De um ciclo que só se ativa quando o espírito desperta, e reconhece que há algo por trás do véu, puxando as cordas da realidade. Você ouviu sobre sorte. Sobre karma. Sobre ciclos. Mas se sentiu algo diferente ao longo desse vídeo, então a mensagem não foi só informação. Foi transmissão. O que está em jogo aqui não é apenas o próximo mês. É a sua vida inteira. O seu eixo espiritual. O seu papel nesta encarnação. E se você sente, nem que seja por um segundo, que algo dentro de você respondeu, mesmo em silêncio, então não ignore. O mundo quer te manter distraído. A matrix que nos envolve foi construída para impedir que você escute esse tipo de mensagem. Ela quer que você pense que tudo é coincidência. Que nada é espiritual. Que sorte é apenas estatística. Mas agora você sabe, isso não é coincidência. Você foi chamado até aqui. E se ouviu até agora, é porque algo maior está tentando quebrar a programação dentro de você. Agora, respire fundo. Olhe para dentro. E diga para si mesmo, estou pronto para quebrar o ciclo. Se essa mensagem te tocou, curta este vídeo. Isso não é sobre algoritmo. É sobre âncora energética. Cada curtida é uma reverberação que quebra um pedaço da ilusão coletiva. E eu quero saber quem realmente chegou até o final. Então comente agora, nos comentários. Estou rompendo com o sistema invisível. Essa será a nossa senha oculta. Assim saberei quem foi marcado. Quem escutou. Quem está desperto. E antes de sair, verifique se você ainda está inscrito neste canal. Por algum motivo, muitos têm relatado que foram desinscritos automaticamente. Eles não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano. Então certifique-se agora. Está inscrito? Ativou o sino? Está preparado para o próximo ciclo? Porque a próxima revelação já está se formando. E eu garanto, você não vai querer ser deixado para trás. Nos vemos em breve.